Olá, sou Juliana, do Ateliê Juliana Zanata, e estou aqui com um novo projeto para vocês, o Café Costura. Isso mesmo, um novo projeto, e que vocês vão poder assistir aí do canal do YouTube. E eu estou com uma convidada hoje muito especial, uma convidada que eu estou esperando faz tempo, ela está aqui do meu lado, eu vou mostrar para vocês. E tem novidade, viu? Para todo mundo que me acompanha, sabe que eu ensino a costura criativa, adoro a costura criativa, mas sempre tive um desejo de ter mais, de abrir mais essa costura para as pessoas. Então, muitas alunas me pedem, eu acabo atendendo esse pedido de uma forma indireta, com os workshops de pequenos reparos, e agora nós teremos uma professora de corte, costura e modelagem no ateliê. Então, quero apresentar com muito carinho para vocês a professora Marcele. Oi, Marcele, olá, seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos muito felizes com essa nova parceria, né, Marcele? Com certeza. Aqui para o ateliê, acho que vai ser muito produtivo. E como o meu foco é trazer a costura de todas as maneiras para as pessoas, eu acho que o corte, costura e modelagem acho que nunca esteve tão em alta, sim, né, como sim. a costura criativa hoje em dia, né? Não só da costureira do bairro, não só da alta costura, mas aquelas pessoas que têm o desejo de costurar para si, né? Fazer as suas próprias roupas. Que foi daí que se criou a modelagem, né? Sim, tudo começou com o desejo das pessoas terem peças feitas que tivessem um caimento desejável, que ficassem bem. Que ela ia numa loja, não achava do jeito que queria, em outra, e também não conseguia o que estava procurando, e aí às vezes não encontrava uma costureira, né, que se encaixava também, que entendesse, né, que tirasse aquilo que está dentro da cabeça. Às vezes você está pensando, mas você não consegue idealizar. E a partir do momento que você aprende a fazer, você sabe modelar, cortar e costurar, o seu sonho você consegue botar e virar realidade. Então aquela peça que você imaginou, né, você idealizou, fica pronta por meio das suas mãos, feita sob medida, ou seja, do seu tamanho, com o caimento que você sempre quis. E esse que é o legal, né, do corte e costura sob medida. É o da pessoa alcançar o seu desejo, conseguir fazer uma peça para ela do jeitinho que ela sempre sonhou. E sai daquele do PMG, né? Sim, que a sai gente do sabe industrial. que não se enquadra mais, né? Sim. O PMG. As pessoas, principalmente no Brasil, né, muito... Vale muito ressaltar isso, e acho que assola o mundo feminino é que as mulheres sempre ficam presas a lojas, e muitas vezes elas ficam frustradas, porque numa loja ela veste um tamanho, aí ela vai em outra, tá vestindo outro tamanho. Como assim? Será que eu engordei? Será que eu emagreci? E é independente, será que, ai meu Deus, tá ficando curto, tá ficando longo demais. E vale ressaltar que no Brasil não há uma padronagem, e isso é muito frustrante, né? Então, o legal do sob medida é que você aprende a se conhecer, você conhece seu corpo, vê que não tem nada de errado, né? Não tem nenhum problema você ser daquele tamanho e sim produzir uma coisa que caia bem, que fique bem em você, independente do seu tamanho, da sua altura e todos gente, os... olha que coisa é a melhor parte. Não é a melhor parte? Eu acho Sim. que não deixa de ser, como você disse, a realização de um sonho, né? Você projetar algo, você vestir algo que você idealizou. Aí eu tenho certeza que as minhas alunas vão assim enlouquecer e perguntar: Juliana, olha só, como assim? Porque eu quero já fazer esse curso, mas existe umas formações, existem uns cursos a longo prazo, né, de corte e costura, Sim. modelagem, e às vezes a pessoa não tem esse tempo todo, ou não está disposta a ficar 5, 6 anos costurando, Sim. né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco que aqui no ateliê o que a gente está propondo são projetos um pouco menores, uns projetos mais simples, para realmente quem não costura começar a costurar e já começar a costurar as suas peças, mas com projetinhos menores para você poder ir entendendo como funciona e ir desenvolvendo. Então, eu já estava conversando com a Marcela e outras vezes a gente já vem conversando, ela acabou desenvolvendo, ela é formada em moda, acabou desenvolvendo métodos de modelagem para facilitar o dia a dia, né, de quem vai começar a costurar
esse corte, costura e modelagem, né? Sim. A metodologia ela é muito básica, ela nasce a partir de formas geométricas, então não há umas contas loucas ou formas de encaixe, assim. Tudo nasce, né? Existe sim um passo a passo, existe sim uma receitinha para se desenhar, até porque a gente está trabalhando com volumes, que é o volume do nosso próprio corpo, então a gente chama de modelagem geométrica ou modelagem liga-pontos, que é o mais utilizado, ele é bem universal, ele é fácil de entendimento e tudo vai necessitar basicamente de réguas, né? Papel, réguas de modelagem, que é um esquadro, uma reta e uma curva, e dali você começa a entender. Então, vamos usar retângulos, meios círculos, quinas, quadrados. E a partir dessas formas, a gente vai desenhando o modelo que a gente quer. Como você mesmo disse, a evolução dentro da costura, independente, eu acho, seja criativa ou corte e costura tradicional, é um galgar de anos. Cada vez que você aprende mais você evolui dentro da técnica. Então, todo dia é uma novidade. Eu mesma sou neta de uma costureira que ela costura há 60 anos e ela sempre fala que cada vez que ela faz uma peça nova, ela aprende uma coisa nova. É um desafio, né? É um desafio novo, porque é um novo tecido, uma nova peça para se fazer, uma nova ideia. E dali você aprende mais, você adquire mais conhecimento idealizando aquela peça. Então, começando às vezes do pequenininho, você vai entendendo, porque é difícil. Não posso falar que é fácil. Sim. Né? É difícil. Costurar não é uma coisa super fácil. Sentou, fez. Viu que eu sempre falo pra vocês? Sentou, costurar fez. É treinamento. É treinamento, não é? É prática. É prática, é insistência. Exatamente. Não, eu acredito que assim, não existe essa questão, é talento, tá no sangue. É persistência. É você sentar todo dia e treinar, e costurar, e desenhar, e cortar, e arriscar. Vai estragar tecido sim na primeira vez. Todo mundo estraga. Eu já estraguei. E às vezes estrago ainda. Às vezes eu erro. E não saiu da forma que eu queria. E tá tudo bem. Foi uma nova, um erro que me levou a entender e a aprender que aquilo, né? Talvez se eu tivesse escolhido outro tecido, outra forma, o caimento teria ficado melhor. Então, nas primeiras aulas, nas primeiras peças, são peças mais básicas. Então, uma regata, uma saia reta, onde a gente não precisa, às vezes, trabalhar muita coisa. Os acabamentos serão sempre a prioridade também. O caimento e o acabamento, ou seja, uma peça simples, ela pode ter um avesso lindo, que é o mais importante, viu, né? Por que eu escolhi ela, meninas? Então, viu? Porque acabamento, lembra? Vocês vão ouvir isso, não só da minha parte, mas de quem eu escolho para estar aqui nessa parceria com a Ateliê, sim, que é acabamento. Gente, vocês passam a ver, eu já falo que desde a costura criativa, você fazendo uma nécessaire, você tendo essa nécessaire bem acabada, você vai passar aí nas lojas e comprar uma blusa, a primeira coisa que você vai fazer é virar a blusa do avesso e dar aquela olhadinha assim, super discreta na bainha, tá, gente? Então, assim, você não tá costurando roupa, você tá costurando uma nécessaire, mas o acabamento se torna parte da vida da costura. Eu acho que o maquinário é o mesmo. Exatamente. Então, eu acho que o acabamento é o diferencial de quem costura, de quem gosta de ensinar, porque quem gosta de ensinar gosta de uma peça bem feita, sim, seja na costura criativa, seja na modelagem, seja em qualquer tipo de costura, sim, o acabamento é uma coisa que a gente preserva, assim, ao máximo, né? Sim, e ensinar o máximo possível, sim, né? Sim, uma peça simples, ela pode estar o avesso dela pode estar muito mais bonito que um avesso de um vestido. Tipo uma festa, um vestido no tubinho, que às vezes você paga mais caro, né? Ou você mesmo pediu pra fazer e não ficou aquilo tudo que você queria, que você olha do avesso, tem linha de tudo quanto é cor, tem tecido sobrando. E eu acho que uma peça aqui, ela tem que estar bem passada, bem limpinha, as linhas bem aparadinhas, os arremates bem feitos. E muita gente me pergunta, poxa, mas eu só tenho uma máquina em casa, uma máquina doméstica, eu consigo fazer uma peça dali? Você consegue fazer um vestido de noiva com uma máquina doméstica, gente? Viu, meninas? Então aqui no ateliê nós vamos usar as mesmas máquinas que ensina a costura criativa, sim, tá? Nada muda. Pode ser que a gente mude alguma coisa o pontinho. O ponto, a agulha, né? Umas coisas, né? Um tipo de linha, umas coisas bem básicas que vão ser dadas em aula. É a parte, acho que mais técnica
da costura, né? A costura criativa às vezes usa um tipo de ponto que na costura de Sim. corte e costura não usa. Sim. E vice-versa. E vice-versa. Então Então é válido. não precisa ter essa preocupação de falar, não, eu vou começar a fazer um curso de corte, costura e modelagem. Tem que comprar eu vou ter que ter uma overlock. um overlock, uma galoneira, quer dizer, eu vou ter que montar um ateliê para poder começar a costurar a minha primeira blusa. Não é essa a nossa proposta, inclusive, tá, gente? Eu venho batendo nessa tecla sempre. É aproveitar o que você tem em casa. Uma coisa que eu falo sempre para minhas alunas, Marcele, eu estou ensinando online e eu sempre falo, não teve jeito de comprar um tecido, não teve como comprar um tecido melhor, vai treinar, pega um lençol velho, pega uma fronha, pega um pedaço de tecido que você está ali guardado, uma cortina que você não vai mais usar. E eu acho que na modelagem a gente tem que também aproveitar o que tem em casa. Eu lembro que uma vez eu fiz uma aula e a gente acaba desmanchando uma saia para refazer a saia por cima. Porque eu já fiz algumas aulas de modelagem. Legal. Não gostei, tá, gente? Mas isso não condiz com a professora. Porque isso eu já contei. Vocês vão ver no vídeo do YouTube, nos vídeos anteriores, eu contei minha experiência. Eu tinha um sonho de ser estilista. Sonhei vida toda em ser estilista. Na minha primeira aula de modelagem, mas eu fui no método tradicional, eu saí correndo. Eu falei, nunca mais eu volto. E agora eu já estou super animada para fazer uma modelagem, porque a minha expectativa é de fazer algo para mim. Então, acho que isso é o grande diferencial da modelagem hoje e é o que a gente quer investir aqui, né, Marcele? Sim, a questão muitas vezes é essa. As pessoas, elas ficam presas. Às vezes eu quero fazer desse tecido e ele é um tecido muito caro e vai errar. A primeira vez que a gente senta para costurar, a gente erra. Então, na própria indústria ou até no próprio ateliê de costura, a gente faz o que a gente chama de protótipo. Quando eu faço uma peça para uma cliente, eu pego um tecido similar. Então, eu vou usar um tecido muito caro, às vezes ele tem tal característica, eu vou lá, vou numa loja de tecido, procuro um similar de mais, baixo custo, faço aquela peça, olha que dica legal, vejo se deu certo, faço a minha prova, vejo o que a cliente achou, porque muitas vezes eu tenho que ajustar, né? Querendo ou não, eu estou planificando volumes, então pode ocorrer sim ajustes, e isso não é errado, isso não é problema, ajustes irão acontecer. E aí sim, ótimo, deu certo, aí agora sim, eu posso cortar no meu tecido caríssimo, meu tecido maravilhoso, ou então aquele tecido que você tem tanto apego. Mais emocional do que, né? É uma estampa, eu tenho 1 metro de tecido, será que vai dar certo? Se eu estraguei, esse 1 metro acabou, não vai encontrar. Então, às vezes isso acontece. Então, é legal, muitas vezes, a gente, quando está aprendendo, pegar tecidos de baixo custo, até mesmo porque a gente desmancha, a gente ainda está aprendendo a manusear os instrumentos. Então, professor, eu cortei um pouquinho errado, sabe? Eu cortei meio torto, isso vai interferir? Dependendo da peça, interfere, sim. Então, é legal, né, entender isso, que às vezes é preciso aprender, praticar em uma coisa, para quando o resultado, você pode fazer paralelo em casa, tá cortando aqui num tecido mais baratinho, em casa tá cortando lá no mais carinho, ou com a estampa legal, ou de tal jeito. Tá dando certo? Beleza, ótimo. Tá aprovado, deu certo, agora eu posso fazer quantas eu quiser, das cores que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque o legal da peça é isso, o legal da modelagem é isso. Tudo vai nascer sempre de um molde, como por exemplo, uma saia, né? Eu fiz uma saia reta e dali eu consigo transformar ela numa rodada, numa evasê, eu consigo transformar ela numa longa, consigo transformar ela numa curta, consigo fazer ela justa, consigo fazer ela lápis, consigo botar fenda, botar zíper pro lado, zíper pra frente, zíper pra trás, tudo saindo de um mesmo molde. A questão é entender como ele se transforma, né? Ver como que esse desenvolvimento corre na modelagem. Exatamente. Né? E entender os tecidos. Para uma saia tal tipo, qual é o mesmo tecido que eu usaria para uma rodada? Não. Né? Às vezes você quer leveza e na outra você quer conforto. Né? Uma saia às vezes mais justa, ela tem que estar confortável no seu corpo, ela tem que cair bem, ela tem que te proporcionar movimento, deixar você andar. Né? Exatamente, corpo, ela né? tem que modelar o seu corpo, você tem que andar com ela, ou seja, né? Tem sentar né? Com ela, levantar, sair do carro com ela, que é o mais né, difícil, que às vezes a gente pensa, a gente gosta tanto de um tecido, mas ele não se enquadra no modelo. É entender, tem que associar tecido e modelo. A roupa é isso. É associar que esse tecido não se encaixa nesse modelo, mas às vezes se encaixa em outro que você gosta. Pode comprar para guardar? Então, isso é um vício sem fim.
Viu, meninas? Comprar para guardar é o maior problema de qualquer pessoa que costura. Porque você vai, não, porque eu vou comprar esse tecido porque um dia eu vou usar para fazer alguma coisa, mas eu vou comprar. Já falei sobre isso, um vício. As meninas sabem. A Marcele falou uma coisa muito bacana que eu venho falando também nas aulas da costura criativa. Olha como a gente está sintonizada. Fazer a dobradinha. Eu chamo aqui, as meninas já sabem de dobradinha. Tenho dito nas aulas online. Faça 2 peças, porque aí você consegue ver a sua dificuldade na segunda peça, o seu melhoramento na segunda peça. Isso é extremamente importante, tá? Essa questão... já vou até puxar esse gancho para falar um pouco mais do curso em si, que vai ser dado aqui, de materiais. O que seria que as meninas trariam ou precisam trazer para uma aula de corte, costura e modelagem para o ateliê, já que elas têm o maquinário, elas têm o espaço, elas têm as mesas, tem a mesa de corte, o ferro, né, linhas. O que elas precisariam ter de principal para começar o corte, costura e modelagem? Bem, maquinário vai ser, como você mesmo falou, tem todo o corte, costura, a gente vai precisar de papel craft ou um papel de tamanho de 60 por 1 metro, né? Porque dentro dele... São moldes maiores, Pense que você, né? Entenda você e você sabe que... ok, então vamos fazer uma comparação. Minha blusa é M, então eu sei que eu vou tomar um pedacinho aí de papel pra gente desenhar. E as réguas de modelagem. Aí lápis, borracha, né? Então a gente nunca desenha de caneta, porque a gente precisa apagar, porque a gente vai errar, né? E... muito amor, muito carinho e paciência, né, para entender. Às vezes, né, uma cabeça aberta, uma mente aberta, porque depois de desenvolver a modelagem, vai vir a escolha do tecido. Professor, eu já tenho tecido, eu posso fazer a modelagem? Isso seria, por exemplo, a programação. Ela chegou, ela vem com material. Exatamente. Não sei costurar. Ela pode fazer o curso de corte, costura e modelagem? Você vai dar esse início? É uma introdução de tudo. Okay. Aprende a costurar, aprende a passar a linha na máquina, entende os pontos, entende a limpeza da máquina, entende a ouvir a máquina. Quando faz um barulho diferente, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, porque ela vai ser o carro-chefe da história, né? Então, a gente aprendeu a costurar, vamos aprender a desenhar. Então, o que a gente precisa? O que a gente usa? A gente usa calculadora, a gente usa fita métrica, a gente usa régua. Como que eu desenho? Começa daqui, de cima, de baixo para cima. Então, entender tudo isso e também saber fazer as continhas, né? Querendo ou não, a gente faz umas continhas básicas, divide por 4, divide por 6, nada muito complicado. Porque a modelagem, a gente trabalha com o corpo, 1/4 dele. Ou seja, 1/4 às vezes de medida. Porque a gente sempre faz peças simétricas no primeiro momento, né? Então, eu acho que isso também acontece na costura criativa. A gente não ousa demais ainda no início, porque a nossa mente ainda está condicionada a entender que um lado vai ser igual ao outro. De repente, se eu boto um lado diferente do outro, o cérebro... como assim, moça? Um lado direito é de um jeito, lado esquerdo é de outro. Isso confunde muito no princípio. Então, a gente sempre espelha a peça, entender o que é espelhar, quantas vezes cortar. Então é isso. E a tirada de medidas. Então há uma interação entre as alunas, entender o seu corpo, né? Quais são as principais medidas que a gente usa, por que se usa elas e por que não se usa outras. Uma aluna tira uma da outra, você tira delas. Exatamente. Uma aluna tira da outra, eu explico, eu trago uma manequim, mostro como é na manequim, as marcações, né? Porque a gente às vezes pode sim usar uma tabela de medidas, mas como a gente falou, né, não é padronizado, mas existe, né, a ABNT, que ela regularizou uma tabela. Então a gente pode seguir ela, mas o mais gostoso às vezes é você entender e nunca se comparar. Não se compare à medida que existe na tabela e nem se compare aos anos atrás ou a amiga do lado. É se respeitar. Entender que eu acho que o corte, costura e a modelagem, ele é um resgate do feminino, sabe? É um resgate de uma geração que... acredito eu que todo mundo já teve uma costureira na família. Seja tia-avó, tataravó, vizinho, enfim, alguém que você criou, tem um contato, uma geração atrás.
E isso, sabe, é uma coisa importante. É você resgatar esse momento. Que é um empoderamento, é um empoderamento, né? Não deixa também. De ser um empoderamento, Total, né? Da pessoa sim. poder construir e fazer a sua peça e vesti-la e desfilar, não deixa de ser um empoderamento. E o mais gostoso é aquilo. Nossa, que saia linda! Ai, fui eu que fiz! É a parte mais gostosa. Viu, gente? É sintonia isso. Prestem bem atenção, fiquem ligadas. Isso aqui vai dar muito café costura ainda, vai ter muita coisa. Eu quero saber um pouquinho de você, Marcele, quais serão as peças, o tempo que esse curso vai durar, porque eu acho que as pessoas vão ter essa preocupação de falar assim, beleza, tá tudo lindo, maravilhoso, mas e aí? Eu vou passar 1 ano para conseguir costurar uma blusinha. Eu acho que isso é importante a gente esclarecer. O que você está propondo para esse curso? Quais são as peças? Então, a gente vai trabalhar por módulos, né? Então, vamos começar com o módulo 1, que a gente vai fazer 3 peças. Uma blusa, uma regata, né, sem manga, mas com acabamento em viés, com acabamento todo bonitinho. Uma saia reta, podendo ser no joelho, mais curta, enfim. Tamanho, respeitando o gosto pessoal, né? Sendo uma saia reta tradicional e uma bermuda. Beleza, construímos essas 3 peças que faz, então, uma regata, uma saia e uma bermuda. Exatamente. Você já sai vestida, já né? sai vestida, exatamente. E aí, a duração, em média, desse curso é por volta de 15 aulas, né? Então, vai girar uns 3 a 4 meses. Depende muito da aplicação da aluna, né? Então, muitas falam, professora, não tem como costurar em casa, mas às vezes ela se dedica 3 vezes mais em sala, compensando o tempo. Sim. Ou então, a pessoa, eu posso tentando em casa? Claro, eu chamo de dever de casa. Então, alinhava aqui, alfineta dele aqui, prepare isso em casa, corta, deixa cortadinho assim, exatamente, né? Faz um outro. Porque isso ajuda a criar desenvoltura na técnica. Aí depois a gente vai sempre indo em módulos e crescendo. Aí no módulo 2, o short vira uma calça. E a blusa... Com o mesmo molde. Exatamente, com o mesmo molde. E às vezes a aluna pode chegar e falar assim, eu acho que eu quero verificar minhas medidas novamente, porque eu posso ter dado uma engordada, eu posso ter dado uma emagrecida, eu quero às vezes descer um pouquinho essa bermuda, eu quero ela um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta. Então a gente depende... Vai aprimorando. Aí vai aprendendo, né, a fazer uma alteração daqui, dali, ou seja, modificar um pouquinho, né, aumentar um pouquinho esse molde, apertar ele um pouquinho, que são coisas que a pessoa... como ela guarda esse molde, ela tem que aprender para fazer até em casa, sozinha. Então, quero fazer um vestido e acho que esse molde tá meio folgado. O que eu faço? Eu posso apertar um pouquinho aqui, ou então ele tá apertadinho demais, eu achei que poderia ficar mais soltinho. Então, aprender a entender essa questão que a gente chama de gradação, né? O crescer ou diminuir. E aí vai ser uma calça e um vestido, que é a junção da blusinha com a sainha, né? Aí desenvolvemos essas 2 peças e a gente vai depois para o módulo 3, que são peças mais trabalhadas, né? Então, nessa calça, por exemplo, do módulo 2, ela é bem básica. Ela pode ser uma pantalona ou uma reta, mas é com zíper nas costas, nada ainda com aquela estrutura que a gente chama de braguilha, que para quem não conhece, é da calça jeans. Aquela partezinha da calça jeans, que é mais complexa. E aí a gente vai para o módulo 3, que são as camisas mais sociais, às vezes questão de botões, caseados de botão, a aplicação de golas, né, que são mangas também, que são partes lentas, demoradas, que exigem mais costuras manuais, como o alinhavar, que é extremamente importante no corte de costura, né? Eu nunca dispenso um alinhavo, eu nunca dispenso um teste, porque eu sempre falo, quanto mais você alinhava, menos você vai descosturar. É assim, é natural. Então, muitas vezes a pessoa... Não, vou assim mesmo, aí você entra na máquina, costura aí. Vou ter que... Aí descostura tudo. Descostura, volta pra máquina pra costurar novamente. O alinhar é uma perda. Não deixa de ser uma perda de tempo, né? Mas é um aprendizado. É um aprendizado, com certeza. Então, muitas vezes, o tempo que você leva alinhavando é menor que o que você leva descosturando. Então, alinhavou, experimentou. Já vi que eu poderia estar, às vezes, meu alinhavo não tá se encaixando do jeito que eu queria. Eu tenho uma história ótima de alinhavo, gente. Eu preciso contar pra vocês uma história ótima de alinhavo. Eu tava dando um curso de bonecas. E aí eu tive uma aluna que já era formada em moda, então ela tinha, assim, ela não conseguia, assim, conseguir que eu digo não é que ela não está fazendo, que ela não estava conseguindo, ela estava
ela estava fazendo as peças, mas ela alinhavava toda a bonequinha, as pecinhas da boneca. E eu achei muito engraçado, porque eu falava para ela, olha, não precisa, a gente vai usar o alfinete. Sim. E como há um molde e tal, você vai costurar no risco do molde. A boneca tem essa questão, né, um pouquinho diferente. Mas ela falava assim, eu não consigo, porque o meu ímpeto é de alinhavo, porque eu sou modelista, eu sou. Então, assim, eu não consigo fazer se não for alinhavando. Foi muito bacana, mas também, gente, ficou uma doçura as peças dela, assim, os vestidinhos que ela fez, e mais, ela fez o vestidinho da boneca e fez um vestidinho pra afilhada de 1 aninho. Igual. Então, assim, ficou um primor. Então, tanto a peça pequenininha da boneca, que muita gente fala assim, é uma boneca, ninguém vai ficar olhando o avesso. Eu olho. E ela também. Então, assim, a gente olha o avesso até da boneca, até do vestidinho da boneca. E ela fez tanto da boneca quanto da afilhadinha. É a Fê Silveira, vocês devem conhecer, maravilhosa. E muito legal essa história do alinhavo. Às vezes eu mando as minhas alunas alinhavar, elas ficam, não dá pra encher de alfinete, aí espeta dedo, aquela confusão. Às vezes o alinhavo é sim necessário. E eu acho que claro que não é tudo, não é assim, tudo, não né? há necessidade de uma coisa né? em tudo, mas em certos momentos, aquele momento que você sabe que pode acontecer alguma coisa se você não alinhavar, então curvas às vezes extremas, zíper, que é o mito assim da roupa, adoro fazer roupa, mas na hora de botar zíper, o zíper pode botar velcro, não, posso botar velcro, posso fazer um lacinho, não, tem momentos que é a necessidade do zíper. É o medo geral. E exatamente, eu alinhava, ele meio que dá uma segurança, porque muitas vezes a gente vai arriscar com alfinete, a gente só tem 2 mãos e parece que a gente tem 4 e você fica, tira o alfinete, segura o zíper, realmente, faz fica no pé. difícil. Acaba até atrasando um pouco, um pouco. Verdade, então mesmo. A parte gostosa é essa, né? Então também inclui aprender a fazer pontos manuais no curso. Então o alinhavo ele tem forma, tem jeito certinho de fazer e tem um tamaninho também para que você possa experimentar a roupa alinhavada. Porque legal. Também é um teste, você experimentar ela e aprovar ela alinhavada, também quer dizer que ela já está meio caminho costurada, dado, exatamente, meio caminho costurado, deixou na máquina, passou. E depois não precisa tirar esse alinhavo, ele já fica ali como reforço de costura, exatamente, né? Então o alinhavo na costura de roupa, ele é da cor do tecido, ele é a cor da linha que você usa. Porque se precisar tirar, às vezes ele pode estar um pouquinho distante da costura, você só vai lá e tira. E se ficar um pontinho preso, não tem problema, porque tá da não cor, aparecer, ninguém vai ver. Né? E naturalmente ele pode se soltar por ser uma linha que o arremate às vezes só tá numa ponta, ele é larguinho, né? Tem toda uma questão aí por trás do alinhavo pra gente estar utilizando. Olha aí que bacana, gente. O curso é cheio, então, olha... eu já fiquei feliz só de falar que em 3 meses eu vou sair com 3 peças, gente, pra falar sério, né? Um curso muito mais ágil do que a gente ouve as pessoas falando aí que tá 5 anos, que tá 1 ano fazendo uma camisa, né? Claro, como eu disse no início, existe o método Iole, né? Que é um método mais difícil, então acaba que fica mais demorado isso e a pessoa às vezes não tem, ela quer uma coisa mais rápida. Eu vejo pelo anseio das minhas alunas, sabe, Marcelo? Que elas querem chegar aqui costurar e querem fazer uma nécessaire. Então elas acham que a nécessaire vai nascer assim, 2, 3 costuras. E é um processo. Sim, é um processo. E esse processo que elas aprendem essas técnicas, elas acabam usando em outras técnicas. Então é uma evolução de técnica e eu acredito que roupa também seja isso. Vale ressaltar que não é uma aula para sair uma peça. É 2 a 3 aulas. Porque mesmo que eu tire 1 dia para costurar, eu levo 8 a 10 horas costurando a mesma peça. Porque tem a questão do acabamento, né? Então, tem o corte, tem a modelagem, tem o corte, tem a costura, tem as verificações, tem todas as marcações do ferro, que é o melhor amigo, né? Eu já falei do ferro também. Nada melhor do que uma roupa bem passada. Por mais que a gente não goste de passar roupa, é bom ter uma roupinha bem passada, bem assentada, as costuras bem feitas. Então tem toda essa parte, né, por trás. Então, muitas vezes eu também tenho alunas que chegam, professora, eu vou fazer essa saia hoje, eu vou terminar essa saia hoje? Não termina. É legal controlar essa ansiedade, né? Sim, é entender e vincular ela, às vezes, para a questão do, tipo, posso até dizer como vontade. Uma vontade de costurar, a ansiedade, em vez de vê-la pronta, aplicar ela naquele momento, às vezes na concentração. Então, concentração, respiração, relaxar, porque
costurar deixa a gente tensa já. A gente já fica, né, muito tensa, muito tempo sentada às vezes. Então você tem que relaxar, você tem que viver aquele momento, se concentrar, não perder o foco, para que nada saia fora do jeitinho que você quer, não saia do controle, né? Então, eu tenho até uma aluna que às vezes ela brinca assim, eu falo assim, Fabi, o que você tá fazendo? Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Às vezes eu nem perguntar mais pra ela. Ela entendeu que o que ela fez de errado, ela não me perguntou, ela foi lá, identificou o erro, que é uma parte muito importante, é você identificar o seu erro, ir lá, refazer e falar, não, está tudo sob controle, tá tudo bem, e respeitar o seu próprio tempo. Sim, exatamente. Então, isso é muito importante. 3 meses, poxa, professora, às vezes faltou uma coisinha. Mas é por causa que você ainda estava iniciando, muitos alunos chegam nem sabendo o que é agulha, o que é, sabe? Diferença entre tesoura, por que existe tesoura para tecido e tesoura para papel? Né? Por que eu preciso ter 2 tesouras? Por que a fita métrica é assim, não assim? Em tudo isso que tem que entender. Porque a intenção é que hoje você esteja aqui, mas amanhã você possa costurar em casa. Sabe? Você possa fazer para sua filha, para o neta, para alguém que queira. Para vender, para gerar renda, para a família, pequenos reparos, Exatamente. Pequenos consertos. É, que nem eu sempre falo, é a questão do empoderamento, né? Você consertar. No caso desse, você está aprendendo a costurar e você poder consertar suas peças de roupa, gera uma economia de tempo, de dinheiro, de paciência, porque nem toda costureira que você escolheu para fazer aquele reparo da bainha ficou legal, e aí você tem que levar mais de uma vez. Então, não deixa de ser um empoderamento, e eu venho falando muito sobre isso com as minhas alunas, sobre esse empoderamento que a costura dá, seja ela costura criativa, seja ela costura de modelagem, seja qualquer tipo de costura. Esse resgate é muito importante. E o consumo consciente também, e né, o consumo consciente, é o consumo consciente, exatamente. É entender que tudo isso gera, né? Uma renda. Sim. Você pode ajudar em casa, pode ajudar a sua família, você pode ajudar consertando as peças da casa. Eu conheço pessoas que fazem diária de costura. Olha só, ela pega uma vez na semana, e vai na casa de alguém. Então essa pessoa reuniu as peças da família, ela leva a máquina, senta e ali ela passa praticamente o dia costurando, recebe uma boa diária por isso e resolveu a vida de várias famílias. Olha que legal. Então, a proposta do ateliê realmente está cada vez mais trazendo a costura para o dia a dia das pessoas, monetizando isso, facilitando e empoderando, seja homens, seja mulheres ou crianças, como eu dou aula para crianças, é livre. Isso eu acho que é muito legal nos dias de hoje. Então nós já falamos sobre materiais, já falamos sobre o tempo, que eu achei fantástico, sobre as peças que já vão ser feitas, e temos uma novidade que esse curso tá assim para começar. Então, se você tiver interesse, vai acessar o nosso site, atelierjulianazanata.com.br, vai estar lá, /curso corte, costura e modelagem, é o nome, né? Corte, costura e modelagem, e vai fazer sua pré-reserva. Até muito porque importante. Uma coisa que a gente precisa conversar é sobre a quantidade de alunas, tá, gente? Sim. É um pouquinho diferente da costura criativa, que eu consigo dar aula para mais pessoas. O corte, costura e modelagem, ele demanda um pouco mais de espaço, então também demanda um pouco mais de atenção, sim, porque a pessoa tem que ficar tirando medidas do corpo, né, o material, então não é um número limitado de vagas, tá? Não há encaixe, não há como falar assim, não, eu só vou aí para ver a bainha, não, tem que seguir certinho para a gente ter um curso bem bacana. Então não esquece, acessem o site, vocês vão ter maiores informações. Vai estar aqui embaixo, tá? atelierjulianazanata.com.br. Queria agradecer a Marcele por ter aqui com a gente, estar iniciando esse projeto, ser a nossa primeira convidada do Café Costura lindo. E já ser nossa parceria, tá? Eu que agradeço, Ju, pela oportunidade, pelo esse espaço, ceder o seu espaço, o seu ateliê, que é lindo, né, para estar ensinando corte e costura para quem quer aprender, né, que é uma arte linda, é uma arte que toca, que emociona, que dá prazer, que leva você anima, tira você às vezes de momentos difíceis, né, dá aquela guinada assim, seja emocionalmente e financeiramente também, ajuda isso, e como a Ju falou, ajuda muitas vezes dentro de casa, e às vezes você tá precisando e não sabe, e também é assim, é a questão de se encontrar.
Se encontrar. Resgatar e se encontrar. Obrigada. Obrigada a você. Seja bem-vinda. Beijo, meninas. Até mais.